Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Tranquilo? Vamos ao básico, né? Tá dando para escutar? Tranquilo? Tá dando para ver tela compartilhada também? Tá bem? Beleza, gente. Primeiro eu queria agradecer, né, de novo a presença de vocês aí, tá? Disponibilidade. Beleza, Vinícius. Agradeço também. Tranquilo. Então é o seguinte, gente. Primeira coisa, ontem uns alunos de outra disciplina me falaram, questão de suspensão, né? Pelo que eu vi lá, teve uma reunião da congregação, só que ainda não. Pelo que eu entendi, essa questão da suspensão do semestre é no sentido assim, de não, eu até havia comentado para vocês, né? Questão de não tem como a gente cobrar isso por questões de, às vezes a pessoa não pode, né? Tem algum problema, alguma coisa, então não tem como exigir isso, né? E a segunda coisa que eu vi lá, né? Isso ainda a gente precisa ver com mais calma. Isso também é questão de passar atividades. Então, pelo que eu entendi do informe que os alunos me passaram lá, que foi uma questão que pelo menos até dia 17 de abril vai estar dessa forma, né? Se é do cacique, ou pode falar com um pouco mais de conhecimento mesmo nessa história. Então, assim, por enquanto, beleza, Igor. Então, aconteceu o mesmo problema de ontem que eu dei aula pro pessoal. Quando estiver travando, vocês avisam que aí eu repito às vezes o que eu estou falando, né? Ou tento falar um pouco mais devagar também. Beleza. Não, então, o que eu perguntei por último é nessa questão de suspensão, se algum de vocês é do cacique, conhece a galera, para falar um pouco mais do que foi decidido, assim, porque ainda eu não tive nenhum informe oficial, tá? E eu estou esperando o chefe do departamento, né, o Valente, para a gente ver como que vai dar continuidade, tá? Mas assim, pelo menos a priori, a princípio, continuar tendo essas aulas, né, da gente, tá? Então eu vou continuar dando as aulas e depois ter algumas atividades assim para vocês, no sentido de ser sugeridas, né, no caso. Então, por não ter não poder ter essa exigência no caso. Vocês estão me escutando melhor agora? Henrique, Igor, voltou? Porque um problema aqui. Vixe. Porque eu não tenho nada fazendo em segundo plano aqui. Mas essa é uma questão de... melhorou? Então beleza, gente. Bom. Então beleza. Então só... por enquanto, tá, esse esquema nosso aqui. Eu aviso vocês, tá, assim que eu souber de alguma coisa oficial, né? Mas então, a princípio, a gente continua com as aulas, tá? No horário mesmo, que seria igual aqui, 8h30, pode ser, tá? Então, caso haja alguma mudança, eu vou avisar, tá? Então, seria isso. Não sei se vocês estão de acordo, tá? Mas por enquanto eu acho que o ideal é pra gente continuar. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar antes de começar, tal? Perguntar? Eu estou à disposição aí.
Ninguém? Bom. Então, beleza, gente. Então, vamos continuar, tá? Então, nossa aula hoje é sobre os fundamentos da imagem digital, tá? Então, na primeira aula, né, a gente teve um histórico geral, né? Então, uma introdução mesmo, né? Da onde que surgiu a imagem digital, as aplicações iniciais, os contextos de uso, né? Bastante para imagens médicas, questão de usos em imagens de astronomia também, né? Então a gente teve uma visão geral, né? Visão geral dos métodos, né? Extração, segmentação, um sistema de processamento de imagem, né? Também, quando é um sistema dedicado também. Então, a gente viu toda uma questão de introdução mesmo, né? E hoje, a ideia é a gente ter os fundamentos, né? Como o título dá. Então, a base, assim, do que é uma imagem digital, né, como que é formado, tudo mais, para a gente depois trabalhar em aulas posteriores os conceitos mesmo, né, de algoritmos, técnicas e tudo mais. Então, a ideia nessa aula, né, é apresentar os conceitos, né, de PDI. Então, questão que até já acabei dando um pouco de spoiler na aula passada, né, da grade, pensar como uma função, geralmente matricial, tudo mais, tá? A mecânica do sistema humano, né, na ideia assim, de a gente conhecer mais ou menos o sistema visual humano, fazer uns paralelos, né, ver com limitações também do sistema humano. Falar dos sensores, né, os sensores basicamente são, a gente pode pensar, né, como olhos do computador, assim, como que eles capturam, né, imagens. E questão de amostragem e quantização também, tá? Então, são conceitos básicos, assim, mas fundamentais, né? Então, dessa parte do processamento de imagens como um todo, né? A parte digital, para a gente ter nessa aula, tá? Então, vamos lá. Então, a ideia, né, nesse começo, da parte de percepção, que eu até comentei na aula passada, que alguns métodos, né? A gente acaba tentando adotar muito mais para a percepção humana, né? Tentar, por exemplo, fazer uma melhoria no sentido da visualização humana, por exemplo, né? Para um médico lá que faz o diagnóstico visual, né? De alguma doença, alguma coisa, realçar uma cor, por exemplo, né? Ou deixar mais, melhorar, por exemplo, o contraste, deixar melhor as bordas mais definidas. Então, às vezes, a percepção humana tem que entrar, né, nesse mérito. Às vezes não, que igual a gente viu, às vezes é melhor, tem coisas que as máquinas vão entender que para a gente não vai fazer sentido nenhum. Então, a gente vai ver um pouco das mecânicas, né, os mecanismos, os funcionamentos gerais, assim, e alguns parâmetros em termos de formação e a percepção das imagens, né, para humanos, principalmente, né, da nossa visão. Então, a ideia, né, tem um paralelo, né, então, com sistemas computacionais e também conhecer um pouco das limitações, né, então, às vezes o uso aí do processamento de imagens a gente consegue tentar superar um pouco dessas limitações ou trabalhar exatamente onde tem limitações. Então vamos falar da estrutura do olho, algumas estruturas básicas aí, uma aulinha quase de biologia nesse ponto, né? Então, alguns valores, né? O olho ele tem um diâmetro médio de 20 milímetros, então, como um todo, né, ele é quase uma esfera perfeita. E temos três membranas principais aí, né? A córnea, que está aqui, né? E a cobertura externa da esclera, que seria essa parte toda em volta aqui mesmo, que ao redor, então uma externa, essa parte bem externa mesmo. A coroide, que está aqui, ó, essa porção aqui, e a retina também, que também trabalha que está aqui também um pouquinho, né,
demorei um pouquinho para achar, aqui no fundo também. Então são 3 membranas principais, né, nessa parte do olho. A gente vê que tem várias outras estruturas envolvidas aí. Então a córnea, que está aqui, é o tecido resistente e transparente, né, que seria, que cobre a superfície do olho, né. Então, seria a parte que protege, né. A esclera seria um prolongamento da córnea, então que está de fora a fora, depois da córnea aqui, né, que é na parte frontal, vamos dizer assim. Então ela reveste ela é uma membrana opaca, né, que seria a parte, não é transparente, não é visível nem nada, que reveste o restante, né, então essa parte mais externa que a gente viu. Então, nesse sentido. A coroide, ela é logo depois da esclera, tá, então, que tem uma rede de vasos sanguíneos, que é esse meinho aqui, né, que a gente consegue ver aqui, que é um revestimento pigmentado, e a ideia, né, então a primeira é aquela parte branca, vamos dizer assim, né, mais clara, e na coroide tem um pigmento para reduzir a luz indesejável de entrar no olho, né, que a ideia é sempre entrar só a parte principal, né, a parte da frente, né, onde está a pupila, e para formar a imagem depois. Então, a coroide serve para dar essa, né, vamos dizer assim, essa fechada no restante da estrutura para não entrar luz indesejável. A íris, né, que está aqui, então seria essa porção aqui, para controlar, né, a gente vê isso bastante, gente de olho claro também tem muito isso, que acaba ficando mais visível, ou de ficar a exposição do claro e escuro, dá para ver quando a íris controla, né, contrai, aumenta ou diminui, né, para controlar a quantidade de luz que entra no olho, né, para tentar evitar o ofuscamento. E a pupila, esse meio aqui, deixa eu até ver se eu coloco outra cor, aqui eu mudo de cor. Aqui. A pupila é o meio, que é onde entra de fato, né? Que seria entre a íris, né? Então é a abertura central aqui. Então, esse meio que é onde realmente entra a luz, entre teoricamente, né, as imagens que a gente tem. O cristalino tem células fibrosas, que seria logo abaixo aqui, né? Então, a gente tem o cristalino. E na parte do cristalino, né, interessante para a gente fazer essa analogia aqui, é quando tem uma opacidade excessiva do cristalino, né, então por essa formação, às vezes uma formação excessiva dessas células, que causa catarata, né, que começa a ficar uma visão mais turva, um pouco mais dificultado nesse sentido. Então, que é envolvido nessa área aqui do olho. A retina, né, também. A retina é a parte, membrana mais interna do olho, né, que é essa parte por dentro já. Então, a gente tem a esclera, que é aquela capa exterior. A coroide, que é aquela que faz essa impermeabilização, vamos dizer assim, da luz, né, não permite que a luz passe. E a retina. Ela se estende por toda a parte posterior do olho, né, então nessa parte interna aqui. E a ideia, né, é quando o olho está focalizado, a luz, né, de um objeto, no caso entra a luz, e aí, né, ele forma a imagem na retina. Então seria como se fosse a nossa tela aqui, né, nossa projeção, seria aqui na retina, né, no fundo do olho, vamos pensar assim, né. Então, é dessa forma que atrapalha o olho. Aproveitando, né, essa estrutura, vamos falar dos cones e bastonetes. Acredito que vocês devam lembrar das aulinhas de biologia, pelo menos por alto, assim, né? Mas, basicamente, né, os cones, a gente tem aí de 6 a 7 milhões por olho, tá? Então, na fóvea, que, voltando aqui no esqueminha, é essa parte aqui, ó, a fóvea, que é uma parte central da retina, né, bem, vamos dizer assim, bem no meio, entre aspas, né, é a área responsável para a questão de cores, tá, então sensibilidade de cores,
E os pequenos detalhes, então, partes mais detalhadas, a gente acaba distinguindo com cones, tá? Os cones, eles têm a questão que cada um é conectado numa própria, né, terminação nervosa, então, específico, né? Então, para cada cone, então, por isso que tem essa especificidade. Os bastonetes, eles são bem mais numerosos, né, como a gente consegue ver aqui, de 75 a 150 milhões por toda a superfície da retina, né? Então, os cones, eles estão muito mais focados aqui na fóvea, presentes aqui, e os bastonetes, eles estão espalhados aí por toda a retina, né? Então basicamente, toda a região aqui, a gente vai ter bastonetes também. Então, ele tem como a gente pode imaginar, né, naquele diagraminha lá, uma ampla área, né, então eles estão bem mais divididos. E uma das diferenças, né, aqui eu até destaquei em negrito, aqui tem a própria terminação nervosa, os bastonetes, eles são conectados em uma conexão apenas. Então, com isso, o que acontece? Aqui tem uma imagem geral do campo de visão, né, então a parte mais ampla da visão, e os bastonetes, eles não estão envolvidos na visualização das cores, né, então é muito mais para questão de iluminação. Então, a grosso modo, a gente pode falar que os cones veem cores, bem grosso modo mesmo, né? E os bastonetes são responsáveis pela questão de claro e escuro. Até como curiosidade, se um dia vocês forem pesquisar, que tem aquela questão, né? Muitas pessoas falam, cachorro não enxerga cor, não sei o quê. O que se chegou hoje em dia é que cachorro e gato, assim, eles têm uma visão como se fosse daltônica, né? Então eles têm vê um pouco menos de cores. Isso se dá que eles têm menos cones, né? Então, do que os seres humanos. Só que eles têm muito mais bastonetes, né? No sentido que eles conseguem muito melhor, né? Gato, o pessoal sempre fala, né, que tem uma boa visão noturna, cachorro também tem. Então, dependendo da evolução, do processo dos animais, aí tende, né, a um foco diferente. Então, o ser humano acabou tendendo a ser um pouco mais diurno. Então a questão dos níveis, comparativamente com outros animais, né, dessa questão de diferenciar os níveis de iluminação, é um pouco mais baixo, né, e a gente tem um pouco mais de cores. Muitas das suposições evolutivas, assim, nesse sentido, se dá pela necessidade de, por exemplo, né, encontrar o que é fruta, vegetais em geral que estejam aptos para serem comidos, né, então, nesse sentido, para ver se estava verde ou maduro. Então, dado esse parêntese, então a gente tem essa formação que a gente pode ver, tá? Aqui, a gente tem um diagrama, né? Então, aqui seriam os graus em relação ao eixo visual, né? Então, ao centro da fóvea, que é essa parte aqui que a gente viu, né? Que é essa porção central. Em relação a esse centro, né? Em questões de graus, o número de bastonetes ou cones, né? Então, aqui seria a densidade disso, né? Dá para ver, os cones são as linhas contínuas, né? Que está bem centralizado, tem uma quantidade bem absurda de cones no centro visual, né? Que é na fóvea mesmo, que a gente viu, na porção central. E os bastonetes a gente tem, né? Uma distribuição bem alta no começo, né, mais ou menos aí vamos ver por aqui, de 15 a 25 graus a gente tem uma distribuição alta, depois ele vai caindo conforme vai aumentando o nosso grau, né, nosso grau de visualização. E aqui também tem a questão do ponto cego, né, que tem até aqui no esquema também, ó, essa porção aqui, que é nesse grau aqui, né, 20 graus mais ou menos à esquerda, né, pensando direita e esquerda, tem um ponto aqui que os bastonetes não vamos dizer assim, não estão participando. Então isso entra em questões, né, de visualização, né, de uma limitação mesmo física nesse sentido. Então a gente consegue ver que estruturalmente como que seria essa distribuição, tá? Então, de visão humana, seria isso, tá? Para a gente começar a ter essa motivação, esse começo, para a gente ter essa ideia,
para daí fazer um paralelo agora com a parte computacional, tá? Tá tudo certo, gente? Não tá cortando não, tá tranquilo, tá dando para ouvir bem. Vocês vão me dando feedback por gentileza, porque senão, às vezes eu tô falando aí e vocês não estão entendendo, então quero que fica bem inteligível a nossa aula. Beleza, gente. Então, formação da imagem no olho, né? Então, vou fazer um comparativo inicial aqui. Então, na câmera, a gente tem uma lente com distância focal fixa, né? Então, que é para visualizar em diferentes distâncias. E a ideia é variar a distância entre lente e a imagem, né? O plano que está sendo captado. E onde teria o chip de captura, ou antigamente, mais antes, né? O filme da imagem, né? E o olho humano, ele é o contrário de uma câmera fotográfica. Se o semestre foi suspenso. Oi? Alguém tá falando? Pode falar. Pode falar com áudio, gente. Fica tranquilo também, pode perguntar. Bom, talvez esteja questionando a questão de aula por suspensão, né? Então, eu comentei antes, né? Naquele informe lá que eu acabei recebendo do pessoal da aula de ontem, lá fala exatamente que em questões de, assim, não tem, né, obrigatoriedade de, vamos dizer assim, né? Questão de frequência não vai ser cobrada nem nada para nota, né? Mas em passar conteúdo não tem nada proibindo, assim, né? Então, respondendo, não sei nem se era isso que ele ia perguntar, acredito que seja válido, pelo menos no primeiro momento, a gente continuar. Mas eu vou esperar também um parecer aí no decorrer dos dias aí, e como eu falei, a gente vai informando vocês. Então, beleza, gente. Mas qualquer dúvida vocês falam. Então, só continuando aqui, né? Então, na câmera, a gente tem uma lente com uma distância fixa, e há uma variação da lente com a imagem, né? Que a gente vê, né? Uma câmera, ela tem aquela lente bem grande, né? Tá aqui a câmera de lado, tá? Um desenho bem horrível. E tem essa questão de aumentar e diminuir, né? Pra gente mudar a distância focal dela. E no olho humano, né, então tem a distância entre a lente e o plano, que é fixa, e a distância focal varia o formato do cristalino, no caso do olho humano, né, muda, vamos dizer assim, o fundo, né, então a formação é diferente. Então aqui é um esqueminha, né, para a gente ter uma noção em termos de tamanho de imagem formada no olho, né. Então aqui, por exemplo, né, qual que é o tamanho da imagem na retina? A primeira coisa clássica, né, que a gente aprende assim em aulas tal, de biologia, que é formada ao contrário, né, pois o cérebro interpreta isso ajustando. Então as imagens, né, são formadas na retina, que é a parte, geralmente, principalmente aqui no fundo, né, não ocupa toda a porção que a gente viu aqui, né. Então pensando aqui, por exemplo, né, num coqueiro aí que a pessoa está vendo de 15 metros, né, numa distância de 100 metros, então a gente tem, e aí tem uma relação que em média, a distância focal aqui, né, da onde é capturado, é de 17 milímetros, tá? Então fazendo aí uma regrinha de 3, a gente consegue descobrir qual que é o tamanho da imagem que foi formada aqui na retina, né? Então, aqui é 15 por 100 a relação, né? Essa relação, e aqui é uma altura aqui que a gente vai descobrir, que é essa porção aqui, por 17. Então, fazendo essa continha aqui, a gente chega que dá 2,55 milímetros, né? Então, uma imagem de 15 metros ocupa 2 minutos e meio aí, aproximadamente, na retina, tá? Essa percepção, né? A gente vê
que na verdade a gente não vê, na verdade, né, tem essa questão de, a gente vê na verdade os raios, né, da luz, o que, as cores que mais emitem aquele objeto emite qual cor em maior quantidade, e a gente faz essa percepção por esses receptores de luz, né, para poder discernir isso. E então essa energia, nessas luzes recebidas aí, interpretadas aqui no olho, são convertidas em impulsos elétricos que depois o cérebro tenta interpretar de fato, né, para tentar reconhecer, tá? Então, dessa forma que a gente tem a formação aqui, né, uma visão geral disso, de como que é formado a imagem no olho, tá? Agora, adaptação ao brilho e discriminação, tá? Então, em geral, né, os níveis de intensidade que o sistema humano, né, o olho, consegue se adaptar é bem grande, né? Então, é possível ver mudanças aí de intensidade num nível de entender essa adaptação é interessante, né? Então, até qual nível, em que escalas isso acontece. É interessante falar de algumas situações, né, que o brilho às vezes ele dá uma enganada, né? Entrar um pouco da questão de uma interpretação, né, do sistema humano e a questão também que não é uma coisa só puramente de intensidade aqui, que tem todo um fator para a gente considerar. Então, por exemplo, a gente está considerando essa intensidade aqui, né, que está escuro, depois vai ficando claro. Teoricamente, né, em termos de intensidade, né, a forma de se mensurar isso seria uma escadinha, né, a gente conseguir definir exatamente as intensidades. Só que em termos de percepção, o sistema visual, né, ele tende a subestimar ou superestimar os contornos. Então, acabar prestando atenção nessas regiões que estão fazendo os contornos, os limites, assim, né. Então, o brilho, né, que é percebido, tem uma queda, depois uma subida. Então, a gente acaba tendo essa diferenciação, essa percepção que difere do que seria, né, o real, que está presente na imagem, tá? A segunda coisa, esse é um experimento bem curioso, não sei se vocês, acredito que já tenham visto vídeos na internet nesse sentido, desse contraste simultâneo, né? Que a gente consegue ter um exemplo assim, que o brilho ele não vai depender só da intensidade, né? Aqui, por exemplo, acho que vocês, não sei se já viram um videozinho de um chão xadrez, assim, né? De um piso xadrez, em que tem lá um piso lá que parece que é preto, vai ver depois ele é branco, na verdade, né? Por essa questão de percepção. Então aqui, todos esses quadrados centrais, eles têm a mesma cor, né? Só que, em termos de percepção, a gente fica com a sensação que eles são diferentes pela vizinhança, né? O que circunda eles. Então, conforme fica mais escuro, ele fica aparentemente mais claro, né? Então, essa é uma outra questão de contraste que a gente tem também, isso pelo sistema humano, tá? Então, a gente tem essa percepção também. E em questão de adaptação, né, a gente tem as ilusões de ótica, que também são bem famosas, né? Em geral, é um preenchimento do olho por preencher as informações quando tem alguma lacuna, né, tem alguma coisa faltando. O sistema visual humano tende, né, a completar isso de alguma forma. Então, e com isso, né, tende ou perceber alguma propriedade geométrica que não faz parte, né, que não está presente lá, mas que na percepção a gente consegue ver, né. Por exemplo, né, essa primeira aqui, na verdade não tem nenhum quadrado realmente aqui, né, mas a gente tende a completar isso daqui, né, essa imagem, e visualizar esse quadrado aqui, né, por mais que ele não exista. Então essa é a primeira ilusão aqui, bem tradicional.
Essa dos raios também, né, dessas regiões, a gente tende a ver um círculo, né, por mais que também não tenha delimitações, tem essa impressão também. A das setas eu acho que é um dos mais interessantes, né, que na verdade o segmento de reta aqui ele tem exatamente o mesmo tamanho, só que na formação que ele tem, né, a gente tende a achar a segunda muito maior que a primeira, né, mas em termos da reta aqui é exatamente o mesmo em tamanho. E esse último aqui, todas as linhas aqui, né, as linhas diagonais, elas são todas elas paralelas. Então elas são, na verdade, todas são idênticas em termos de grau. Só que pela outra linha, né, a gente acaba tendo uma impressão que são inclinações diferentes. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, limitação, né, também, todas essas características, seja em termos do contraste, né, de percepção de contraste e percepção de elementos na imagem também, tá? Então, dada toda essa visão do olho, da formação, né, humana, agora a gente vai na parte computacional, né? Então, aquisição de imagens por sensores, né? Então, a gente sempre vai ter um sensor que vai ser algum equipamento, alguma coisa que vai capturar isso, né? Então, para fazer isso, né, a gente precisa combinar uma fonte de iluminação, né? Porque isso a gente tem uma experiência própria também, né, que se tiver tudo escuro, a gente não consegue visualizar nada, né? Ou também, quando tem uma câmera no escuro, ela acaba usando flash, né, habilitando um flash para tentar ter uma iluminação para capturar os elementos que a gente quer. Então, tem uma iluminação e vem a reflexão ou absorção desses elementos, né? Então, entra aquela questão que eu falei dos raios, né, de luz, que, por exemplo, uma folha verde, por exemplo, é que ela reflete mais a cor verde, né? E as outras cores, né, como a gente já viu, né, capa também do Pink Floyd, os experimentos que o pessoal fez na física, aquela questão clássica, né, tem a luz e a gente vê o arco-íris depois, né, saindo disso daqui, né, e fazendo todas as cores aqui do arco-íris, né. Então, essa questão, né, de reflexão e absorção é o quanto, né, então lá uma folha que é verde, ela reflete mais o verde e absorve todas as outras cores do espectro, né. Então a gente tem que ter essa iluminação e conseguir, né, capturar essa questão de reflexão e absorção. Então, para captar essa imagem, a gente precisa de um sensor, né, algo que consiga fazer isso, e sensível a um tipo de energia específica, né, que entra aquela questão que a gente viu na primeira aula, você vai ver, né, nas cores visíveis, ultravioleta, infravermelho, raio-x, então pode ser um sensor nesse sentido também. E essa, né, a obtenção disso, né, pelo sensor, a gente consegue pela digitalização, né, então uma quantificação digital disso, né. Então, a gente vai ver alguns métodos de como que é feita essa aquisição pelos sensores. Primeiro, é uma aquisição com um único sensor, então, que é o mais conhecido é o fotodiodo, que ele forma uma onda de tensão de saída, né, então a forma como sai desse sensor proporcional à intensidade de luz, né, então conforme a captura dessas intensidades, ele vai formando ondas maiores ou menores aqui para a gente conseguir diferenciar. Então ele captura energia aqui, né, como que a gente está vendo aqui nesse sentido. Tem um filtro aqui para provavelmente ajuste, alguma coisa assim. Tem um material sensor de fato. Tem uma tensão, né, que captura isso para encapsular e transformar nessa tensão de saída. Quando é dessa forma, tem que ter um deslocamento, né, por ser um único sensor nas direções de x e y, né, então ele tem que, pensando numa grade, né, que a imagem a gente trabalha ela bidimensional, então ele tem que fazer um movimento para x e para y também, então
teria que ter essa movimentação, né? Então, vamos supor, algo nesse sentido, para conseguir capturar toda a imagem dessa forma feita aqui. Uma das formas de se fazer isso, além do que eu citei, é fazer uma rotação, né? Então, tem a rotação, que no fim vai ficar na prática dessa forma também, né? Um movimento linear, então ele vai fazer o movimento. Então, para cada movimento completo, vai ter uma linha, né, gerada, o deslocamento total, e vai ter essa rotação. Então, para fazer uma imagem completa, teria que fazer essa rotação completa e percorrer, né, esse movimento ser feito. O sensor está aqui, né, no centro, e ele faz parte por parte, né? Então teria só esse sensor que está fazendo isso. O que é vantajoso nisso, né? Ele é barato e preciso, né, para imagens de alta resolução, né, que ele está olhando bem, vamos pensar assim, de pertinho, né? Então consegue ter uma precisão bem interessante. Só que o que é de se imaginar, né, é que é um mecanismo lento, né, para fazer toda essa questão de rotacionar, de girar e tudo mais. Então, uma opção é fazer essa varredura por linha, tá? Que é o próximo que a gente vai ver agora. Então, a ideia de varredura por linha tem um arranjo linear de sensores, né? Então, são vários sensores linearmente, né? Como se fosse uma linha completa. Então, dessa forma, só é necessário se movimentar para uma direção, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse cinza é a imagem, né, que a gente quer pegar. E tem essa faixa de sensores, né? Então é um conjuntinho na largura da imagem, e ele só vai se movimentando num sentido, né? Um exemplo clássico disso daqui é uma digitalização de impressora mesmo, né? Que a impressora ela tem uma faixa completa, né? Uma faixinha todo o sentido da máquina, né, da impressora, e ela vai só se deslocando num sentido. Então, no caso, os sensores, né, que os sensores eles estão em toda extensão do aparelho, né. Então, como em scanners, né, a parte de scanner de impressora, imagens aéreas também, né, para tirar foto aérea e tal, e imagens médicas também, que é aqui esse exemplo aqui, né, de todas aquelas exames, né, que a pessoa é submetida no meio, né, e vai fazendo um giro, né, uma coisa linear, que vai conseguindo fazer os cortes tridimensionais, né. Então, imagens de ressonância magnética, por exemplo, né, e de outros métodos nesse sentido. Então, vai varrendo, de certa forma, não deixa de ser uma linha, né, que está só, nesse caso, circular. É feito um movimento linear também, né, então vai fazendo um movimento, e cada parte que vai passando vai obtendo também uma linha que depois dá para ser reconstruída nesse sentido, né. Então, a varredura por linha já tem bastante aplicação e já supera um pouco das problemáticas da varredura por um único ponto, tá? Único sensor. Sensores matriciais, né? Então, aí seria já uma matriz bidimensional de sensores mesmo, né? Uma malhazinha, um grid mesmo, que é predominante em câmeras digitais, né? Que seria para substituir ao filme, né? Então, tem os sensores já no fundo da câmera. A vantagem, né? A imagem já é completa, só projetando a energia nessa superfície, né, nessa matriz, nessa grade. Então a gente consegue ter uma questão já bem direta e não tem necessidade de movimento, né, dos sensores. Então já captura o que é capturado e já fica registrado também. Então são essas três formas que a gente tem, tá? Então a gente pode pensar, né, o único sensor, pensando como se fosse aquele filme rodando, né, que é um pouco mais lento. A questão por linha, que a gente pode citar aí, né, os scanners de impressoras e ressonância magnética, por exemplo. E os sensores matriciais, que a gente está presente nas câmeras digitais, né, que ele já tem a matriz
que tenta capturar, né, o que foi visto, né, o que foi visualizado nessa questão matricial aqui. Então, aqui um resumão, né, de como que seria, né, uma imagem. Então a gente sempre precisa de uma fonte de iluminação, uma energia, né, para conseguir enxergar, né, isso que é necessário. O que a gente quer capturar, né, esse elemento da cena. Um sistema que vai estar presente, né, pode seja ele qual dos que a gente tratou. É feita depois uma projeção, né, para o plano da imagem. Então, o que ele, vamos dizer assim, entendeu, né, internamente lá, como que ele capturou isso. E depois é feita a digitalização, né, que por isso que entra o nome da disciplina de processamento digital de imagens, né. Então, a gente vai já tratar disso, mas é toda essa questão de transformar uma imagem que é contínua, né, uma imagem digital. Então, tem formas de se tratar isso e de como que esse processo de digitalização ocorre, né. Então, mas basicamente, né, em se tratando de sensores, a gente tem esse processo que vai ser necessário, né. Então, tem necessário uma energia, né, uma fonte de iluminação, o elemento que quer capturar, um sistema que vai fazer isso, né, para gerar internamente, lá seja qual das 3 técnicas principais que tem, e gerando no final uma imagem digitalizada. Então, como eu falei, né, em questão de formação de imagens, a gente pode pensar a imagem como uma matriz f de x, y, né? Em geral, não sei se eu citei isso na aula passada, acho que sim, a origem é dessa forma aqui, né, o 0, 0 da imagem, né? E não em termos, né, em termos de funções, que seria aqui, né, a origem. Então, é uma das diferenças, assim, que a gente tem que ter em mente, às vezes, em termos de, quando está começando, para não causar confusão, tá? Então, pensando nessa função, né, vou até apagar o de baixo para não ficar meio confuso, nessa função que a gente tem, né, de diferentes valores, a gente pode tentar separar por 2 componentes, em termos de iluminação e refletância, tá? Então, como um produto delas, né, de cada elemento, a iluminação indo de 0 até infinito mesmo, né, e a refletância de 0 até 1. Então, a gente vai ver. Então, a luminância é um valor associado para cada pixel, né? Então, a gente pode pensar a luminância entre um mínimo e um máximo, que está presente naquela imagem, e o intervalo dessa luminância, né, dessa quantidade de luz que está entrando, seria a escala de cinza, esse intervalo. Então, em geral, né, existem outras, né, mas o pessoal acaba usando, né, o preto como a luminância 0, né, e o branco como 255. Então, quando a gente representa com 256 cores, né, o 0 a 255. Então, em termos de luminância, é isso. Agora, a questão de amostragem e quantização, tá? Então, aqui entra a questão que eu falei de como que a gente pode digitalizar, né? E, então, a hora que a gente obtém a imagem, ela pode ser contínua, né? Em termos das coordenadas, x, y, né? Então, não vai ter uma coisa discreta, né? A imagem, ela vai ter lá diferentes níveis aqui, né? Diferentes localizações que são contínuas, né? Não são discretas. E também a questão da amplitude, né? Essa questão que a gente acabou de ver de níveis de cinza. Então, para criar a imagem digital, tem que converter esses dados que são contínuos, né, que a gente tem da imagem natural, vamos dizer assim, que foi capturado pelo sensor, num formato digital. Então, a gente precisa fazer 2 processos, que é a amostragem, que basicamente a gente discretiza as coordenadas, né, então, em termos de localização, né, primeiro, então, tentar tornar isso uma coisa discreta, né, e a quantização, que seriam os valores de amplitude, né? Então, lá os níveis de cinza, pensando em níveis de cinza, as quantidades, né? Transformar aquilo em valores contínuos, quebrados, em valores discretos. Então, a gente precisa tratar isso para poder obter uma imagem digital.
Então aqui, ó, um exemplo, né, a imagem que a gente teria, né, em intensidades, vamos dizer assim, né, essa imagem original, que é o A aqui. O B seria a linha de varredura contínua, né, então, em termos assim, como que isso é percebido continuamente, então tem um intervalo, depois ele vai variando, né, os pontos aqui, né, tem todo não é uma linha exata, né. Em termos de amostragem, né, amostragem de quantização, tornar isso, né, em pontos específicos, né, e também tentar separar as quantizações, né, dos valores, e a linha de varredura digital, né, então como que ele, né, em termos dos diferentes níveis, né, de localização e de quantização, no caso de amostragem de quantização, como que ficou. Então, em termos contínuos seria esse comportamento, mas que no final, né, eu posso fazer essa amostragem de quantização, a gente fica com algo nesse sentido aqui. Em termos visuais, né, fica mais claro, isso é dado um devido exagero, mas a gente tem a imagem contínua, que seria representada numa grade, né, essa matriz de sensores, e depois com a amostragem de quantização a gente tem essa representação. Então, por exemplo, né, aqui tem esse centro mais claro, mas que por uma questão, né, de quantização, né, e amostragem, ele teve que ficar limitado, né, nas regiões, né, ficar o que a gente fala pixelado, né, por exemplo, e também, às vezes, nuances que vão sendo perdidas, né, em termos e também o próprio formato, né, ele ficou bem, isso por uma questão de amostragem de quantização, tá? Então, na questão de digitalização, a gente tem essa questão, a gente vai ver em termos de como pode ser melhorado isso, né, como que isso atrapalha ou ajuda, né, para trabalhar com imagens. Então, né, dada essa representação visual, em termos um pouquinho matemáticos, né, igual eu comentei, a gente usa uma matriz, né, para representar a imagem nesse f de x, y. Então, iniciando em 0, 0, 0, 1 e assim por diante, um pixel ele é um ponto nessa matriz, e a matriz total, né, seria a imagem. Então, nada mais do que a gente tem, né, uma imagem, seria uma matrizona com diferentes, né, que cada posição foi uma quantização, né, representações daquela na imagem original, e extraída uma amostragem em cima disso, né, dos níveis das intensidades de cinza. Falar então de resolução, né, resolução espacial. Então, entra a questão da densidade de pixels, né, para evitar aquela imagem feia que a gente viu naquele exemplo bem simples, né. Então, quanto menor, né, o intervalo de amostragem entre os pixels, então quanto maior a densidade de pixels, né, maior será a resolução. Então, menor o intervalo no sentido de amostragem ou maior a quantidade de pixels, que dá a mesma, né. Então, por exemplo, né, uma imagem com 400 centímetros quadrados, que teria 20 amostras na direção X e 20 na direção Y, né? Então, cada pixel nessa situação seria 1 por 1, né, 1 centímetro por 1 centímetro. Se tiver para ter uma resolução maior, teria que ter 40 amostras X em 40 amostras Y, e aí cada pixel teria meio por meio. E poderia ter também uma resolução menor, né? Então, em vez de a gente reduzir a questão das amostras, né? 10 amostras X, 10 amostras em Y, que aí cada pixel seria 2 por 2. Então, isso aqui é uma ilustração, né, dessa questão que a gente está vendo de densidade, né? Maior quantidade ou menor quantidade, né? De pixels, né? De representações. No caso aqui de amostras, que aqui a gente pode falar também. Então, pela amostragem que a gente vai definir essa questão de resolução espacial, né? Então, em geral, né, quanto mais amostras, maior vai ser a resolução. Então, basicamente é isso. Aqui, né, então, a amostragem em geral vai depender dos sensores, né, do arranjo desses sensores, e em geral, os limites da matriz
né, desses sensores vai ser o limite da amostragem, né? Para ilustrar, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de 512 por 512, né? Então, como ficaria a imagem? Metade disso, as reduções, né? Então, a gente vai vendo que vai tendo uma degradação, né, até o exagero aqui de 16 por 16, que tem toda uma, né, já uma limitação. Então, entra naquela questão, né? Então, pensando, por exemplo, em centímetros, né, quantos pixels, né, quantas amostras tem por um espaço específico de tamanho. E também, né, a gente falou de amostragem de resolução espacial, e a gente fala também da quantização, que seria pensando em profundidade da imagem, né? Isso em termos, né, dos bits disponíveis, né? Então, geralmente, né, para representar, que seria a taxa de quantização, que é a questão dos níveis de cinza. Então, em geral, em base 2, né, a gente sabe que praticamente tudo na computação é em base 2, e a gente tem, então, por exemplo, né, essa representação de, por exemplo, né, 2 elevado a 6, a gente vai ter 64 níveis de cinza, então 6 bits para representar um pixel, né? Então, usando a mesma imagem, a gente vê aqui, né, uma quantização de 64, então com 6 bits de representação, 32, e assim reduzindo, e até onde a gente chega em 2, né, que seria só ter 2 níveis diferentes de cinza, né? Então, a gente tem toda essas duas questões para tratar, em termos de amostragem e quantização, que é o que define bastante, né, em termos de qualidade e a forma de se trabalhar com as imagens. Aqui, né, tabela mostrando a linha de cima aqui, o L, né, os níveis de intensidade. Em geral, acaba se trabalhando com 256, tá? E os níveis para valores de o número de bits, né? Então, N e K aqui. Então, a gente tem os bits aqui também, então fazendo a correlação, né, de amostragem e tamanho, a gente consegue obter a questão de quantidade de intensidades que a gente consegue reproduzir. Mesma coisa tratando em questões de imagens coloridas, né, quantidade de cores que consegue reproduzir, por exemplo. Então, isso vem pela questão de representação também. Então, a gente consegue, a partir disso, né, da amostragem, da quantização, ter isso obtido. Assim como eu citei a questão colorida, então, a gente pode pensar também, né, numa imagem multibanda ou multiespectral, né, imagens em que cada pixel tem um valor vetorial, né, no sentido de ter, para cada posição, ser associado várias intensidades, né, pode ter aí N intensidades no mínimo e no máximo, e também a gente pode pensar como uma sequência de várias imagens monocromáticas, né, então a gente pode pensar como se fosse vários planinhos também, com diferenças, né, cada uma representando um canal, né, uma banda. Então, pode ser as bandas visíveis, RGB, igual eu comentei na aula passada, ou pode ser em raio-x, infravermelho, ultravioleta também, tá? Então, a gente teria essa função também em diferentes bandas. Em representação colorida, geralmente, a gente pode usar em hue, saturation e value, né? Matiz, saturação e valor, tá? Então, o hue seria o comprimento de onda, né? Então, que está sendo capturado. A pureza do matiz, né, seria a cor mais pura, assim, né, ou mais viva, né, geralmente quando a gente fala, está muito saturado a imagem, ela tende a ficar mais colorida, mais vibrante, assim, e o value é o brilho da luz mesmo, né. Então, como eu comentei, né, uma imagem colorida geralmente tem 3 cores primárias, né, isso em questões dos dispositivos que usam, né, os monitores em geral, é dessa forma que é formado, né, a combinação das 3 cores, que seria o RGB, que a gente comentou na aula passada, e profundidade de 1 byte, né, para cada pixel da banda, né. Então, que seria 28 bits por pixel, né, então 8 com 8 com 8, né.
que de cada um tem intensidade de 8 bits, e então 1 byte, né? Então aqui, né, o que eu fiz já é um desenho aqui para a gente ficar mais claro, né? A gente imagina como se fosse 3 matrizes diferentes, né? Então é uma matriz tridimensional, né? Então, por exemplo, a gente quer acessar o pixel, né, vamos supor que aqui é 0, 1, 2 também, né? Então você quer acessar o 0, 0 do vermelho, é 0, 0, 0, né? A gente acessa o primeiro elemento da primeira posição, né? Primeira posição e o primeiro elemento que no caso é o vermelho. Se for 0, 0, 1, dessa daqui, 0, 0, 2, essa daqui. Então a gente consegue ver que visualmente a gente tem diferenças, né? Por exemplo, aqui o azul, nessa última, pelo azul ser mais forte, né? Ser a cor predominante, né? Por exemplo, do céu, aqui ela vai ficar mais clara, que é onde tem mais cor, né? Então, quanto mais carta de branco, mais daquela cor a gente tem. E a parte mais branca, né? Branco mesmo, pode ver que ela tem mais ou menos a mesma intensidade em todas, né? Que seria a representação nesse sentido. Então a gente tem essa separação. Em geral a gente vai acabar trabalhando com imagens coloridas nessa representação aqui de imaginar como se fossem matrizes justapostas, né? Representando cada um canal diferente. Nesse intervalo aí de 8 bits, né? Que seria de 0 a 255, que eu comentei já. E num total de profundidade de 24 bits, tá? Tá dando para ouvir tranquilo, gente? Como é que tá aí? Questão de áudio, não tá cortando mais não? Tá dando para visualizar bem? Professor, só uma dúvida, tem como voltar no slide anterior? Sim, pode falar. Vou voltar aqui. Nesse caso eu entendi que dá para dividir em R, G e B e formar essas 3 bandas aí preto e branco. Mas quando, por exemplo, a gente abre uma imagem no editor de imagem e simplesmente salva ela como preto e branco, o que ele faz é uma média dessas 3 pixel a pixel? Ou alguma coisa do tipo, para fazer uma imagem só preto e branco, que representa a de cima? Isso aí existem algumas técnicas. Não é bem uma média, é mais uma média ponderada, na verdade, porque tem algumas cores que vão acabar, vamos dizer assim, contribuindo mais do que outras, né? Mas sim, num princípio bem básico é você pegar e fazer uma média dos índices que tem, né? Se eu não me engano, pega mais para o vermelho, que ele acaba pesando um pouco mais, só tem uma porcentagem, que eu não vou lembrar de cabeça para te falar. Mas vamos supor, então a gente pega 20 e tantos por cento, 25% do azul, 30% do verde, por exemplo, e o restante para o vermelho. É algo nesse sentido. Mas sim, a gente pode pensar numa média mesmo, entendeu? Você fazer uma média, que eu não lembro exatamente, eu acho que até muda em questões até de que tipo de imagem você gera, mas seria nesse sentido, você faz uma média, só que a diferença é que ela é ponderada, né, considerando os canais aqui, as contribuições dos canais. Seria isso que deu para entender? Acho que é bem... Logo a gente vai fazer algumas atividades, eu espero, né, que dê certo, um pouco mais práticas, que dá para ir visualizando, experimentando esse tipo de coisa. Pra gente ir trabalhando. Valeu. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Eu acho que muita gente já tem um pouco de contato, né, às vezes com Photoshop, alguma coisa nessa parte assim. Mas é interessante pensar essa parte um pouco mais matemática, né, do negócio. Então, como que a gente faz? Outra coisa, outra forma de se fazer é pegar uma imagem colorida, armazenar ela como uma imagem monocromática com um mapa de cores também. Isso depois no esqueminha vai ficar mais claro, né? Então, o valor vira um índice para o mapa de cores e então tem um mapa, né, tipo uma tradução para cada componente, né, representando aquela cor específica, né? Então, a quantidade de entradas, né, entradas do mapa de cor, ele vai representar um número, né, de imagens, das cores que são utilizadas. Então, aqui vira quase um ponteiro, né? Então, você tem, por exemplo, a distribuição aqui, né? Então, aqui vai ter, em vez de ter o valor de cada um, então vai ter um valor único, só que vai ser uma tabelona, né? Então, por exemplo, então aqui vai ter o valor 2, por exemplo, né?
Então, no valor 2, ele vai ter uma tabela, um mapa de cor, né, uma tabela para consultar, então aqui vai ter então 255, 0 e 255. Então, nesse caso aqui seria o magenta, por exemplo, né, que é outra forma de representação. Nessa questão das imagens, tá, gente, a gente tem geralmente RGB, tem gente que usa o HSV também, né, o Hue Saturation Value também, tem o CMYK, né, o CMYK, que também tem gente que fala, que é essa representação específica de impressão, né, que seria o ciano, magenta, amarelo e preto, o K de preto, vai entender, né. Então, para fazer as correlações dessa questão das cores, geralmente tem algumas formulinhas, tá, que você faz para poder converter cada uma dessas formas aqui, tá. Mas em geral a gente acaba trabalhando com RGB, que é o padrão de monitores, tá. Então tem essas formas de representação que a gente tem, né. Mais tradicional seria pensando nessa matrizinha tridimensional, a gente pode imaginar. Então, com as contribuições de cada cor. E a gente fazendo essa justaposição, a gente obtém a imagem colorida final. Falando de ruído, tá? Agora. Então, a gente viu, né, amostragem, quantização, questão de cor. Então, isso também eu acho que a questão de ruído vocês também já se depararam no dia a dia, né? Imagens reais, né, quando a gente captura, ela tem alguma degradação durante o processo de aquisição, né, ou na parte de transmissão, ou processamento, e essa degradação é que a gente chama de ruído, né. Então a gente pode imaginar o ruído como uma variável aleatória, né, um Z, por exemplo, que vai ter uma distribuição de probabilidade, né, desse ruído ocorrer na imagem, então uma probabilidade de função de densidade de probabilidade, e dois ruídos bastante usados, que seria o ruído impulsivo e o ruído gaussiano. Então a gente vai ver essa questão agora. O ruído impulsivo, né, então seria ocorrências aleatórias em valores de luminosidade, que vão diferir dos valores dos seus pixels, né. Então aqui uma imagem para a gente ver, né, com o ruído, como que fica, né, com o ruído. Então tem uma probabilidade lá de ter o valor A ou B, né, em geral, que é bem claro ou bem escuro, ou não tem nenhum ruído, caso contrário, né. Em geral, esses ruídos impulsivos a gente tem pixels brancos e pretos, né, então igual eu mostrei aqui esse A e B, né, onde está distribuído, que é o ruído sal e pimenta, que é o salt and pepper também, que eu estava falando, né, que visualmente parece isso, né, que teve uns pinguinhos de sal, assim, né, os grãozinhos, e de pimenta também por causa do branco e do preto, né. Então, tem uma probabilidade nisso, né, em termos de acontecer para branco ou para preto. Então, esse é o ruído dessa função de distribuição de probabilidade que pode ocorrer. Isso acontece, né, por questões no processo de digitalização ou na questão de obtenção da imagem, né, quando salva. O segundo ruído é o gaussiano. Então, também é uma ocorrência nos pixels, né, só que, como o nome diz, varia pela distribuição gaussiana. Então, geralmente, né, o pessoal acaba utilizando o ruído gaussiano porque ele representa a degradação, geralmente, de equipamentos já, por exemplo, como as câmeras. Então, é possível caracterizar dessa forma, né. Então, para uma densidade de probabilidade na curva gaussiana, que é essa curva aqui, a gente vê que tem os pixels, os valores de intensidade, eles vão variar pela distribuição, né. Então, na média, né, vai estar lá mais para o meio, né, então aqui entre 0 e 255 no meio, com essa probabilidade aqui, com essa função aqui que considera, né, acho que a média, desvio, umas outras quantizações aqui, tá, a média, e a variância, né, que seria a largura desse sinal, e no meio a gente teria esse ruído aqui, né, onde teria maior presença, maior probabilidade de ocorrer esse ruído, né, que aqui indo de 0 até 1. Então aqui, para o ruído gaussiano, seria essa representação aqui, né, então ele tem uma
um pouco diferente, né, daquele do sal e pimenta, por exemplo, né? E a gente consegue ver também em termos de histograma. O histograma a gente vai estudar depois, mas o histograma seria, né, a distribuição de quantidade de pixels daquela intensidade né, em termos de distribuição dos níveis de intensidade, dos níveis de cinza. A gente consegue ver que o histograma ele muda bastante também, né? Ele tem uma distribuição diferente que ele adiciona, né, os valores intermediários principalmente, né, isso que a gente vê aqui no meio, esses ruídos, essas diferenças de valores, tá? Então, em termos de ruído é isso. A gente às vezes fala, a imagem está com muito ruído e tal. Então a gente vai ver técnicas, tem técnicas para produzir, né? Tem técnicas também para tentar retirar o ruído também da imagem, né? Para a gente conseguir trabalhar. A gente está na porção final, tá, gente? Então, acho que daqui a pouco a gente já encerra. Falar mais um pouco aí, depois a gente já encerra por hoje, tá? Falar de entropia agora, tá? A entropia, então, é uma ideia de medir, quantificar, né, a informação transferida de um canal ou gerada por uma fonte, né? Então, quanto maior a entropia, mais incerteza, então, e mais informação a gente vai ter. Então, essa seria a quantidade de informação, a complexidade. Então, a gente pode modelar essa questão da entropia, né, de acordo com um processo probabilístico nesse sentido. Então, por exemplo, né, a entropia pode ser um resultado de um processo aleatório, né, então, considerando a distribuição dos níveis em função de uma função de densidade e probabilidade. Então, verificando, né, o número de pixels com intensidade específica, lá, então, com uma intensidade de 200, por exemplo, né, que é a quantidade, esse n dessa quantidade, pelo número total de pixels. Então, a gente consegue calcular a entropia, então, indo, né, das intensidades todas que são presentes, né, por exemplo, de 0 até o valor máximo, por exemplo, se for de 0,255, e considerando, então, a probabilidade disso, né, então, o P de seria essa quantidade, né, de pixels daquela intensidade sobre o total, fazendo esse somatório, com um log na base 2 disso, fazendo um valor negativo aqui pelo log, depois para corrigir, né. Então, a entropia, a gente consegue verificar, né, por esse cálculo aqui que a gente faz, quanto maior, mais incerteza, e também, mas que a gente vai ter a saber que tem mais informação também. Então, às vezes, para saber se é uma imagem mais complexa, mais simples, até como métrica, tá? O pessoal usa, por exemplo, para imagens médicas, para tentar detectar, por exemplo, câncer, ou alguma condição numa imagem, né? Então, por exemplo, uma imagem de endoscopia, de biópsia. Porque, então, quanto maior esse valor, então, a ideia, né, por exemplo, numa quantização, para você quantificar isso, você faz esse cálculo de entropia, né, que a gente vai obter um valor apenas para a imagem toda, que de certa forma vai ter mostrar essa tendência, né, de como está distribuído isso, né, e de que forma, né, que isso ocorre. Então, em termos numéricos, né, por exemplo, a gente tem uma imagem aqui, fazendo aquela questão de somatório, né, então, imagem por imagem, né, da quantidade de níveis de cinza, né, então, por exemplo, aqui a gente vai ter 8 níveis de cinza, 8 por 16, então por isso que vai ter, por exemplo, né, o log de meio aqui. Então, para cada valor, o log de meio menos 1, o log de 0,25 menos 2, né? Então, esses valores aqui são para essa primeira parte, esse log de meio, menos 1, a segunda parte é a terceira parte aqui, né, menos 2, então é menos 1, menos 2 e menos 2. Isso, né, obtido, né, fazendo essa continha aqui que a gente viu, né, fazer esse somatório, né, a gente chega na entropia de 1,5. Então, que seria esse cálculo. Então, a gente, para poder falar se isso é muito ou se é pouco, tem que fazer uma comparação, né, em termos do contexto que a gente está tentando tratar, fazendo uma correlação, seja visual, né, ou uma correlação estatística mesmo. Então, é essa forma que a gente tem
Então, seguindo essa fórmula aqui, né, para calcular a entropia. Então, esse é o jeito básico aí que a gente pode fazer. Por último, para a gente fechar a aula de hoje, tá? Falar de relacionamento entre os elementos. Então, a gente chegou na questão de pixels, amostragem, quantização, a questão, né, das distribuições, dos tipos de ruído que podem ocorrer. Então, a gente viu, né, que um pixel ele vai fazer parte de uma matriz bidimensional, né? Então, vai ter um fxy, então uma posição específica, vai ter um valor específico. E a gente vai ver questão de relacionamentos, né, desses elementos. Então, questão de vizinhança, a conectividade, a adjacência, o caminho, componentes conexos e borda interior. Alguns, né, são bem intuitivos, né? Então a gente vai vendo aqui, vou dando exemplos para a gente ver essa questão dos relacionamentos. Então, questão de vizinhança, a gente pode tratar a vizinhança 4, né? Então isso depende, às vezes, do método que está sendo tratado, que são considerar apenas os horizontais e verticais. Seria em cruz, né? Que tem gente que fala. Então a gente está vendo as vizinhanças, né, do x mais 1, que seria esse daqui, x menos 1, né? E aí depois o y mais 1 e o y menos 1. Então são as vizinhanças em relação a esse pixel central, né, que ele é a origem nesse sentido, né, nessa análise, para a gente trabalhar. A vizinhança de 8, né, seria a mesma coisa do que a gente viu, então a gente já trataria, né, essa parte, esse N4, né, vizinhança 4, que seria esses daqui que a gente viu, e adiciona também o x menos 1, y menos 1, né, então x menos 1, y menos 1, x menos 1, y mais 1, x mais 1, y menos 1 e x mais 1, y mais 1. Então, a gente considera, né, por isso vizinhança de 8, os 8 pixels que cercam, né, aquele pixel especificamente. Então, isso daqui vai servir assim, então a gente vai ver em termos, por exemplo, para calcular a distância, às vezes para calcular distribuições, questão de comparação, né, das intensidades, você vai comparar numa vizinhança. Então, isso aqui depende da aplicação e da forma do que a gente quer tratar, tá? Então, as vizinhanças, em geral, tradicionalmente, pode ser em 4 ou em 8, então. A conectividade, né, que seria para ver, né, estabelecer os limites, né, e o que compõe as diferentes regiões, né. Então, a gente vai ver se eles são conexos, se eles vão ser vizinhos, né, seguindo algum critério, e se eles satisfazem a similaridade, né? Por exemplo, se eles vão ser de níveis iguais ou similares. Aqui é uma imagenzinha binária, né, bem simples, então a gente consegue ver que esses caras são vizinhos e esses daqui são vizinhos, né? A gente consegue, então, termos, deixa eu até colocar uma outra cor aqui, seriam dois objetos diferentes, né? Então teria esse objeto aqui, né, da imagem, e o outro objeto, que é esses uns aí, que seria o outro objeto da imagem, né? Então a gente, por essa questão de vizinhança, né, de conectividade, a gente consegue determinar essa vizinhança aí. Então quem são os parecidos, quem são os diferentes, né? Adjacência, né, também, que seria, né, a gente considera dois pixels que são adjacentes, eles são conexos por alguma vizinhança, né? Então, às vezes pode ser que eles sejam, né, igual aqui, eles vão fazer parte também dessa vizinhança. E dois conjuntos, né, pensando em conjuntos diferentes, né, por exemplo, diferentes intensidades, diferentes cores, né, eles vão ser adjacentes, pelo menos um desses conjuntos for adjacentes ao outro elemento também. Então a gente tem esse primeiro conjunto aqui, né, e o segundo conjunto que são sim adjacentes, né, que eles têm pelo menos um elemento, que no caso esse daqui, né, esses dois, eles são, por exemplo, pensando que esse com o vermelho como C1, né, então o C1 ele é adjacente ao C2. Então a gente tem essa situação aqui para adjacência. Em caminho, né, o caminho você tem uma sequência de pixels, né, então N seria o comprimento do caminho, e pensando, né, de ser adjacentes, a gente pode ter um caminho 4,
né? Então, aqui teria comprimento 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensando em caminho 4. E em caminho 8, por exemplo, né? Que aí a gente faria isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que aí entra aquela questão da vizinhança, né? Para a gente poder fazer isso. Que teria que ter essa vizinhança diferente. Então, esse caminho, muitas vezes, a gente vai ver, vai servir para detectar bordas, por exemplo, tentar achar regiões que fazem limite, né, que fazem a diferenciação, tá? Então, os caminhos entram nessa circunstância aqui. Componentes conexos também, tá? Então, a definição disso, né, é um subconjunto de elementos da imagem, elementos C, né, alguns elementos, que são conexos entre si, né? Então, o conjunto, né, os elementos, eles vão ser conexos se tiver um contido nesse subconjunto, né? Então, pensando, por exemplo, né, se for uma vizinhança 4, a gente teria 3 componentes diferentes, né? Porque eles não são conexos em vizinhança 4, né? Que aqui, essa diagonal aqui não é considerada. E se for numa vizinhança 8, então aqui seria um elemento só, né? Esse conjuntinho aqui. Então, esses dois vai ficar com uma coisa só e a outra aqui. Então, seria 2 elementos. Então, de novo, né? A gente vê que essa questão da vizinhança, dependendo da análise, isso vai variar do problema, do que vocês queiram resolver, vai ser mais vantajoso um ou outro, melhor aplicado. Então, de elementos componentes conexos, a gente consegue visualmente ter essa noção, né, de saber o que é, vamos dizer assim, separado, né, o que não é colado no sentido seja de vizinhança 8 ou vizinhança 4. A questão agora de borda, né? Então, a borda então, do componente conexo, né, que seria, por exemplo, uma imagem aqui, né, uma imagem bidimensional, um conjunto de pixels que possui uma vizinhança 4, com um ou mais pixels externos, né? Então, basicamente, né, a gente, por essa percepção, que a borda é o que tem no contorno, né, do componente conexo. E o interior é o que não está na borda, né? Então, em termos, por exemplo, de uma imagem binária, é o que a gente vê aqui, né, o que está muito perto da borda, né? Então, tudo que é na imagem externa é dado como borda. E o que é fora disso é o interior dela, né? Então, a gente consegue relacionar esse elemento conexo que tem aqui e o que corresponde, que é o contorno disso. E por fim, né, tá? Depois desses relacionamentos, vamos ver as questões de distância, né? Tem distâncias que faz que a gente pode tratar isso também. Então a gente pode tentar calcular a distância entre 2 componentes, por exemplo, 2 pixels. A distância é importante para a gente saber, por exemplo, se é uma mudança mais sutil de intensidades, por exemplo, ou mais abrupta. Porque se for, por exemplo, uma distância abrupta, né, então vamos supor que tem uma mudança de distância muito grande, a gente consegue, pelo menos, tentar discernir 2 elementos diferentes, né? Supondo que tem, por exemplo, um elemento, que separar, por exemplo, né, o elemento principal da imagem do elemento de fundo da imagem, né? Então, pela distância, a gente consegue calcular a distância entre os pixels, né? Então, os elementos desse elemento principal, vamos dizer assim, eles vão ser mais, a distância vão ser menores entre eles do que as distâncias, né, entre esse elemento e o elemento de borda. Então, a distância serve para a gente fazer esse tipo de análise também, tá? Então, pensando, né, calcular a distância, então pensando em pixels, né, x1, do pixel, né, f1, f2, f3, então, métricas de distância, né, tem que ser, a distância do 1 com 2 tem que ser maior do que 0, né, maior ou igual a 0, então, e o 0 só ocorre, né, se for exatamente o mesmo pixel, né, se comparar ele com ele mesmo, senão a distância vai ser um pouco maior. A distância é sempre igual, né, de 1 para 2 e 2 para 1, né, não vai ter uma distância diferente. E o complemento, né, a distância de 1 para 3 vai ser menor ou igual a soma, né, da distância de 1 para 2 e de 2 para 3.
entre aquela relação geométrica e tal, né? Então, isso aqui em geral a gente acaba tendo contato já em geometria analítica e outras questões também, né? Então, essa questão da distância, que é bem intuitiva, né? A distância zero só vai ocorrer, vai ser sempre maior que zero, o zero só vai ocorrer se for exatamente o mesmo pixel, de um ponto a outro, e do retorno desse ponto para o ponto que a gente estava vendo, vai ser a mesma coisa também a distância. E essa relação de 1 para 3, então vai ser 1 para 2 mais 2 para 3 da distância, vai ser menor ou igual a isso, né? Então a gente vai ver as métricas, as diferentes métricas de distância que a gente pode adotar. A mais tradicional, geometria euclidiana, que eu acredito que todo mundo está acostumado, né? Então, tem lá um pixel x1, y1 e o outro pixel x2, y2, e a distância euclidiana é a gente calcular, né? A diferença dos pixels, né, dos x ao quadrado, a diferença dos y's, né? y1, y2 ao quadrado, e a raiz disso. Então, os pixels menor ou igual a um valor, eles vão formar um disco, né, num raio centrado no pixel, no f de 1. Então, por exemplo, né, para visualizar isso, essa informação, a gente considerando uma distância menor ou igual a 3 de um ponto central, a gente tem, né, o ponto com o próprio ponto, ele vai ser distância 0, né? Então, em relação a adjacentes, distância 1, vai aumentando, né, 2, 3, assim por diante, seja horizontal ou vertical. Em termos na diagonal, né, a gente vai chegar em aqui raiz de 2 e 2 raiz de 2, em todos os sentidos também. E seria nesse sentido, então, a distância que a gente toma, né, em relação de cada pixel, né. Então, esse cálculo aqui, pensando lá naquela questão do triângulo, né, que a gente pode adotar, né, hipotenusa, os catetos, dessa forma que a gente ficaria seria a distribuição por distância euclidiana, é dessa forma que a gente pode tratar, tá? Outra forma de se obter seria a distância D4, ou city block. Tem gente que às vezes chama de distância de Manhattan também, que seria você contabilizar, né? Fazer a diferença do módulo, né? De x1 e x2, y1 e y2, e a formação, né? Algum valor D vai ser um losango centrado em F, né? Então, pontos com distância 1, eles são os pixels da vizinhança 4, esse ponto central. Então, por exemplo, aqui nesse 3, né, a gente vai ter assim, o 0, que de novo é o centro, né? Distância 1 também, 2, 3, até aí tudo bem. E aqui, né, nesse daqui vai ser distância 2, né, que vai ser, ó, 1, 2, que a gente tá como se estivesse andando, por isso que tem gente que chama de Manhattan, né, que seria andar os quarteirões, né? Aqui também, né, 1, 2, 3. Então, são as distâncias que você vai ter. Aqui, por exemplo, também 1, 2, 3. Então, para vocês entenderem, essa questão de distância depende da aplicação e às vezes faz bastante diferença para você. Às vezes você quer calcular alguma coisa de distância, distribuição de distância, e as diferentes métricas pode ser que seja melhor para algum tipo de imagem. Então isso pode ser visto mais experimentalmente mesmo, tá? Para conseguir verificar isso. Outra distância é a distância de D8, né, ou chessboard. Então, pegar um máximo dessa diferença, né? Então, em geral, acaba ficando um quadradão centrado no pixel original, né? Então, a gente vê aqui, né? Distância 1 são pixels com vizinhança 8 no ponto central, pensando até uma distância 3, né? Então, a gente tem o 0, aí depois tudo é 1, né? Então, a gente pega o valor, tudo é 2, tudo é 3. Então, nesse sentido, a gente considera distâncias diagonais, né? Então, por exemplo, aqui toda é diagonal, então é a distância 1 em todos os lados, né? Aqui também, distância 2 seja aqui, ou seja aqui, distância 3, mesma coisa. Então, são essas três formas que a gente tem de distância. Então, com isso, gente, a gente acaba a aula de hoje, tá? Então, a gente viu bastante conceitos que vão ser usados no decorrer, seja para técnicas, para algoritmos, para métodos que a gente tem, tá? E com isso, a gente dá esse pontapé inicial para começar a compreender, né, as imagens, toda essa questão de distribuição, de pixels, da amostragem de quantização, né, da onde que surge essa questão dos tipos de sensores que a gente viu, né, como que eles capturam isso e tornam a imagem digital,
que às vezes tem essa degradação que a gente viu, os tipos de ruído comuns, né, então que a gente tem, que acontece, né, e o porquê de ter ruído, a questão das distâncias, que a gente já viu, e alguns relacionamentos que a gente viu também, que vão ser úteis para algumas técnicas, alguns algoritmos, né, para averiguar também. E também essa questão da entropia, né, que é a questão de informações e tudo mais que a gente tem. Então, por hoje eu acredito que seja isso, tá? Queria saber de vocês aí o que vocês acharam, se deu para entender, se tá bacana ainda, tá? Vocês têm dúvidas também? Então, nesse sentido, eu queria esse feedback de vocês, tá? Bom, beleza, gente. Se vocês têm alguma dúvida, perguntar alguma coisa, podem falar antes da gente encerrar. Beleza, gente. Bom que vocês estão conseguindo entender, então, dada ainda a nossa circunstância, né? Depois eu vou passar uns exercícios lá no Slack, né? Só que por essa questão de suspensão, ainda não teve, como eu falei, não é nada oficial, mas eu vou passar, vamos dizer assim, atividades sugeridas, né? Em termos de entrega, nem nada assim, a gente vai exigir, né? Por essa questão da suspensão. Eu ainda não sei como vai ficar a questão do calendário, tá? Se vai ser repostas isso, eu acredito que é o ideal, né? Se vai refazer o calendário. Ainda a gente não tem essa informação, tá? Eu estou aguardando, mas assim que eu souber, acredito que vocês vão também saber, né? A gente consegue ver. Então, eu não sei te falar, Thiago, explicitamente se a gente vai ver esse esquema, mas igual eu comentei, até esqueci de falar, né, do YCBCR, mas para você trabalhar com ela, vai ser provavelmente seguir uma relação de conversão também, vamos dizer assim, né? Então você vai converter o RGB, por exemplo, que geralmente as imagens estão em RGB, para isso. Então tem muitas técnicas, principalmente em termos de que tentam extrair informações de cor, né? Que o pessoal tende a mudar isso, né? Para você, né, às vezes trabalhar melhor, tal. Mas em termos assim práticos, é só você, vamos dizer assim, fazer uma conversão e sair usando, tá? Então não é tão, vamos dizer assim, complicado assim no ponto de para você fazer isso. Já tem formulinhas aqui, então você geralmente faz Então, questão de atividades sugeridas, eu não sei te dizer, Giovana, ainda como que ficou, né? Mas assim, lendo lá o informe, o pessoal me passou, vou até abrir aqui com vocês. Assim, isso daqui eu recebi por um pessoal que me mandou da aula passada, tá? Então eu não sei ainda, aparentemente foi decidido ontem, né? Acho que vocês saibam disso, mas aqui assim, né? O que está bem claro aqui, né? Ontem, no dia 27, aprovou tal.
Na verdade, a congregação, né, teve toda a questão aqui, né, ó, suspensão das atividades, né, no 17 de março e 17 de abril, até aí nenhuma novidade, né, que era o que a gente tinha informação mesmo, que isso foi informado amplamente. Em termos, né, devendo ser reformulado oportunamente, então, mas aqui o que acontece é assim, né, quando possível, atividades não presenciais poderão ser desenvolvidas, então, que é o que a gente está fazendo, né, sem prejuízo didático, né, alunos que não conseguirem acompanhar as atividades, então, não cabendo registros de frequência e avaliação. Então, assim, nesse primeiro momento, né, as atividades vão ficar, né, como sugestões, vai ser repassado, mas não é cabível, né, por essa questão de não ser possível, né, vamos dizer assim, exigir que os alunos, né, compareçam. Então, assim, né, nesse primeiro momento não vai ter, vai ficar mesmo como treino, até onde eu sei, assim. Só que toda a circunstância, né, vai poder mudar de acordo com o que vai ficar decidido, tá? Porque ainda não sei como fica a situação. Porque, assim, também, né, um dos fatores que acontece, isso até foi informado pela gente que é contratado, né, no caso, meu contrato é de 1 ano, que geralmente, né, não sei se tem alguma exceção para isso, a gente não tem extensão desse contrato, né, uma prorrogação. Então, eu teria de toda forma 1 ano para cumprir o que eu teria que cumprir, entendeu? Então, assim, mas em termos, né, eu não vou poder passar nada valendo nota nesse inteirinho aí, né? Então, até o dia 17, pelo menos, né? 7 de abril, então, essa semana, mais 2 semanas, basicamente. Então, eu pretendo, assim, ainda, né, a gente manter uma aula nesse estilo, sim, e atividades recomendadas, né? Então, não vou, a priori, eu não vou cobrar nada nesse sentido. Beleza, gente? Acho que é isso. Ainda está um pouco indeciso, né, essa questão tão complicada, assim, da gente falar, assim, com propriedade, tá? Então, mas, assim, no decorrer, assim que eu souber de alguma coisa e tudo mais, eu vou entrar em contato para a gente decidir isso, né? Mas, assim, então, a princípio, eu pretendo, né, pelo menos, a gente manter essas aulas, então, vocês viram um pouco mais enxuta, né, para também não cansar todo mundo, até por questão de conexão também ficar muito tempo. E eu vou passar, então, continuar passando lá no Slack, as pagininhas nossas lá, atividades recomendadas, tá? Eu vou passar algumas coisas, exercícios e tal, mas para praticar mesmo, né, para uma forma de manter, vamos dizer assim, os estudos de vocês, que eu acho que é o intuito aí nesse período de suspensão, tá? Então, no mais é isso, tá? Eu agradeço novamente a atenção de vocês. Qualquer dúvida vocês falam, manda um e-mail, manda lá no Slack, manda por aqui também, no chat aqui do Skype, que fica registrado. Aí vocês me falam. Sim, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, senão a gente pode encerrar por hoje mesmo, tá? Acho que por hoje a gente teve esse conteúdo que eu tinha previsto também.